Oi, gente, aqui a gente vai começar a falar da questão número 2 da segunda prova sobre transporte de partículas através da membrana e proteínas integrais de membrana. A questão diz o seguinte: desenhe como uma proteína integral de membrana, formadora de canal ou carreadora, escolha apenas uma, consegue transportar partículas através da membrana e encontre um exemplo em nossa sociedade que poderia servir como analogia a um desses mecanismos. Bom, agora a gente vai demonstrar através de desenhos também como é o funcionamento das proteínas de canal. As proteínas integrais, elas são mantidas na membrana por meio de interações hidrofóbicas com os lipídios ali presentes. Essas proteínas, então, elas vão selecionar as moléculas a serem transportadas, principalmente com base na carga elétrica e no tamanho dessas partículas. A geometria do poro da proteína vai determinar a autoenergia do íon, e a distribuição das cargas na proteína vai determinar a energia de interação entre o íon e ela. Essa parte do desenho, a gente está representando a estrutura quaternária da proteína, nesse caso através de alfa-hélice, em que a ligação de 5 ou mais alfa-hélices caracteriza a formação de um barril de alfa-hélice. É esse barril de alfa-hélice que forma o poro encontrado nas proteínas de canal, por onde as partículas vão ser transportadas do meio extracelular para o meio intracelular. A gente vai dar dois exemplos agora de proteína de canal, que são o KCSA e o receptor de acetilcolina, que são polos seletivos, né? O KCSA para potássio, K+, e o receptor de acetilcolina para Na+. No caso do KCSA, ele é sensível a mudanças de pH. Funciona quando os níveis de pH, quando os níveis de H+ aumentam, ou seja, quando o pH diminui. As proteínas de canal, elas não fazem oscilação durante a passagem do íon, como fazem as proteínas carreadoras. E enquanto o sinal, no caso da KCSA, que é o pH baixo, estiver ali, a proteína de canal vai ficar aberta. No caso do receptor de acetilcolina, é um poro seletivo para o Na+. E ele é uma proteína muito grande, com mais de 2.000 resíduos de aminoácidos. É capaz de se associar à acetilcolina, então o poro se abre, assim como o KCSA. No canal de Na+, ele é regulado pela disponibilidade de acetil-CoA, ou seja, ele é mais específico do que o KCSA, que é quando tem um nível interno de pH baixo. No caso do receptor de acetilcolina, é só na presença de acetilcolina que o poro vai se abrir. Então aqui a gente está mostrando mais um desenho de como funciona a proteína de canal. No caso, os íons, eles vão passar daqui para cá. Nesse caso, a gente está representando a forma passiva, ou seja, a difusão facilitada, né, das proteínas de canal. Bom, cada proteína de canal tem uma especificidade de acordo com o íon a qual ela vai transportar. Nesse caso, a gente está representando a proteína KCSA, que é transportadora do íon K+. Ela, então, seleciona esse íon através de sua carga elétrica e de seu tamanho e promove a formação de um poro aquoso específico para o K+, que vai transportá-lo do meio extracelular, onde a concentração é maior,
para o meio intracelular, onde a concentração desse íon é menor. Bom, agora a gente tem um desenho para representar um outro tipo de proteína integral de membrana, a proteína carreadora. Nesse caso, a gente está representando a proteína GLUT, que é responsável pelo transporte de glicose do meio extracelular para o meio intracelular a favor do gradiente de concentração. Esse tipo de proteína é caracterizado por possuir um sítio de ligação específico ao soluto a ser transportado, nesse caso a glicose. Essa proteína, ela uma hora vai apresentar uma abertura redirecionada para o meio extracelular, por onde o soluto vai entrar e se conectar ao sítio de ligação, e outra hora essa abertura vai estar redirecionada para o meio intracelular, para a liberação do soluto. Essas proteínas, elas se diferenciam das proteínas de canal porque elas encontram-se permanentemente ativas na membrana lipídica. Bom, uma analogia que a gente pode fazer do funcionamento de uma proteína de canal com uma situação vivenciada no dia a dia seria um show ou uma festa, em que há uma concentração grande de pessoas antes do início, no lado de fora, que corresponde a alta concentração de partículas no meio extracelular, quando não há um sinal para liberação para o meio intracelular, como é o caso do pH baixo na proteína KCSA. Nesse caso aqui, os portões seriam como a bicamada lipídica, que vai impedir a entrada dessas pessoas ou partículas. E os seguranças são como as proteínas de canal, que vão mediar o transporte através de um sinal. Quando ocorre a mudança do sinal, com um sinal positivo para a liberação da entrada das partículas ou pessoas, os seguranças abrem os portões, caracterizando a abertura dos canais proteicos na membrana fosfolipídica para a entrada das partículas. Ou seja, nesse caso do show, a entrada das pessoas para dentro. Um outro exemplo que a gente pode dar de uma situação que acontece no nosso dia a dia, que pode ser relacionada com o funcionamento de uma proteína de canal, seria o sistema de transporte do metrô. O metrô, ele funciona de uma tal maneira em que suas portas vão se abrir durante um certo período de tempo, as pessoas vão entrar e ele vai transportar essas pessoas até o seu local de destino. O que a gente pode fazer é uma analogia com o funcionamento da proteína de canal, uma vez que ela vai abrir um poro de entrada das partículas que vão, através dela, chegar ao seu local de destino, que seria o meio intracelular da célula.